A filosofia surgiu na Grécia por volta de 600 anos antes de Cristo e foi batizada com esse nome por Pitágoras algum tempo depois. A palavra filosofia deriva de duas palavras gregas, philos, que quer dizer amizade ou amor, e sofia, que quer dizer sabedoria. Portanto, filosofia quer dizer amor à sabedoria. Mas o que é filosofia? Filosofia é um conhecimento ordenado, sistematizado e lógico, portanto racional, da realidade. Essa realidade abrange a totalidade, o homem, a natureza, o universo. A filosofia é a arte de questionar e é diferente da ciência e da religião. Diferente da religião porque, apesar de focar nas questões da existência, a filosofia se baseia na razão e não na revelação divina ou na fé, como a religião o faz. Filosofia é diferente da ciência, porque trabalha com conceitos logicamente criados e os problemas por ela analisados não podem ser levados a um laboratório para achar-se uma solução, como a ciência faz. A filosofia pergunta o porquê das coisas existirem, enquanto a ciência pergunta como algo acontece ou como algo é criado. Mas existem outros sentidos atribuídos à palavra filosofia. Ela também é vista como uma análise crítica sobre o fundamento de algo, por exemplo, análise para a tomada de uma decisão, ou uma análise crítica sobre um contexto histórico. Popularmente, a filosofia é considerada como sabedoria de vida ou como uma visão de mundo. Os mitos. A filosofia nasce como um contraponto aos mitos. Antes da filosofia, os questionamentos humanos eram respondidos pelos mitos ou religiões e passadas de geração em geração. O conceito de mito é baseado na ideia de que os antigos gregos criavam narrativas para explicar acontecimentos e fenômenos da natureza que não podiam entender. Um mito é a história de deuses e tem por objetivo explicar por que a vida é o que é. Os primeiros filósofos gregos criticaram a mitologia descrita por Homero, poeta da Grécia Antiga e autor dos poemas épicos Ilíada e Odisseia, porque para aqueles filósofos os deuses ali representados eram muito semelhantes aos homens. De fato, aqueles deuses tinham fraquezas morais tanto quanto qualquer um de nós. Dizemos que naquela época ocorreu a evolução de uma forma de pensar, atrelada ao mito, para um pensamento construído sobre a experiência e a razão. Existem algumas diferenças básicas entre mitologia e filosofia. Por exemplo, a mitologia é uma cosmogonia, que são especulações e lendas sobre a origem do universo e dos deuses. A filosofia é uma cosmologia, que é o estudo metódico da formação do universo. A mitologia tem uma narrativa poética, enquanto a filosofia tem um discurso racional. Outra diferença é que a mitologia tinha sua credibilidade baseada na autoridade dos bardos ou aedos, que eram pessoas que passavam as lendas e os mitos de geração em geração e nunca eram questionados. A credibilidade da filosofia está na lógica, pode e deve ser questionada. Aliás, o questionamento é a base metodológica da filosofia. A mitologia é baseada no passado longínquo, inalcançável ao conhecimento humano, enquanto a filosofia baseia-se na totalidade do tempo passado, presente e futuro. Áreas da filosofia. Metafísica. São teorias sobre a realidade, a existência e a natureza fundamental de todas as coisas. Exemplos de questionamentos da metafísica. Por que existimos? Por que há algo e não nada? Outra área é a epistemologia. Estuda a natureza do conhecimento. Como se dá esse processo de aquisição do conhecimento, sua origem e seus limites. Área da moral ou ética. É uma área da filosofia que estuda os conceitos de justiça, de certo ou errado ou a distinção entre o bem e o mal. Veja dois exemplos de questionamento nessa área. O aborto é permissível? A eutanásia é moralmente correta? Área da estética ou arte. É a área que estuda o conceito do belo. Podemos questionar o que é beleza. Área da lógica. Trata das estruturas formais do raciocínio perfeito, ou seja, daquele raciocínio cuja conclusão preserva a verdade das premissas. O que é verdade? Área da mente estuda a percepção e outros modos de aquisição da informação, como, por exemplo, a memória, a linguagem. Um questionamento bastante atual é que palavras são politicamente corretas ou incorretas.
A filosofia é muito importante para nós. Ela nos ajuda a desvendar os mistérios da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. Através da filosofia, tornamos-nos capazes de construir raciocínios críticos, estruturados e consistentes e, por consequência, nos dá a condição de escolhermos melhores caminhos para seguirmos. Bem, pessoal, é isso. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. Se inscreva no canal e aperte o sininho para ser avisado sobre os nossos próximos vídeos. Até a próxima. Luz e paz.